Bom, vamos dar continuidade aqui a essa questão. Agora a gente vai trabalhar com paralelismo e ortogonalidade de vetores. O vetor AC é ou não paralelo ao vetor HI? Aqui estão traçados os vetores. E, para decidir se eles são paralelos, eu só preciso ver a direção dos vetores. Eu só preciso desse tópico aqui. Então, o que me interessa é a inclinação em relação a um eixo horizontal arbitrário. Nesse caso aqui, o vetor AC já é horizontal e o vetor HI já é horizontal. Então, os dois são horizontais, então eles são paralelos, né? Eles têm a mesma inclinação. Não são iguais, né? Veja que o módulo de AB vale 2, o módulo de HI vale 1, e HI aponta para a esquerda, AC aponta para a direita, mas a questão só quer saber se eles são paralelos. E eles são. JO é paralelo a LD? Aqui a gente tem que calcular esse ângulo e saber se ele é igual a esse ângulo aqui. E aqui, mais uma vez, a gente pode aplicar aquele conceito que eu introduzi sobre as tangentes. E aqui, mais uma vez, a gente pode aplicar aquele conceito que eu introduzi no outro vídeo sobre as tangentes. Quando a gente calcular a tangente de alfa e comparar com a tangente de beta, se as tangentes são iguais, as inclinações também serão iguais. Vamos calcular a tangente de alfa. Tangente de alfa é a medida do cateto oposto. Qual que é o cateto oposto a alfa? No triângulo LDE, o cateto oposto a alfa é DE. Então, o tamanho DE dividido pelo tamanho LE. DE vale 1, LE vale 3. Então, a tangente de alfa vale 1/3. Se a gente calcular a tangente de beta, beta é esse ângulo aqui no triângulo JOH. O cateto oposto a beta é OH, então, o tamanho do segmento OH dividido pelo tamanho do segmento JH. OH vale 1, JH vale 2, então a tangente de beta é meio. Note que se a tangente de alfa é diferente de beta, alfa é diferente de beta. Então esses vetores eles não têm a mesma inclinação. Logo, isso aqui é falso. AJ é paralelo a FG? Sim, né? AJ é um vetor totalmente vertical, FG é um vetor totalmente vertical, de modo que as inclinações são as mesmas, né? Logo, AJ é paralelo a FG. E quanto à ortogonalidade? Eu quero saber se AB é ortogonal a EG. Veja, se os vetores eles são concorrentes, é muito fácil, basta ver se eles são perpendiculares. Se os vetores não são concorrentes, mas estão no mesmo plano, o que eu preciso fazer é um prolongamento das retas diretoras até que essas retas se encontrem. Quando os vetores estão no espaço, simplesmente fazer o prolongamento não ajuda, porque nunca vão se encontrar. Então, o que eu posso fazer são projeções, ou transladar o meu vetor e comparar. Por exemplo, pegue duas canetas aí na sua mão, faça um X e separe essas canetas por alguma altura. Note que essas canetas elas continuam sendo ortogonais, mas eu não consigo fazer prolongamento das retas diretoras para ver se elas são ou não ortogonais. Eu preciso fazer uma projeção. E o que é essa projeção? Eu tenho que olhar de cima. Se você olhar as canetas de cima, aí você vê que elas são ortogonais. Mas como aqui a gente está olhando no plano, aí é mais tranquilo, é só fazer o prolongamento das retas diretoras. Então, aqui está o prolongamento da reta diretora do vetor AB, aqui o prolongamento da reta diretora do vetor EG, de modo que essas retas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Então, AB é ortogonal a EG. AM é ortogonal a BL? Note que AM é uma das diagonais do quadrado ABLM e B é a outra diagonal do quadrado ABLM. Então a gente já sabe que essa questão é verdadeira, né? Porque da geometria plana a gente sabe que as diagonais dos quadrados se cruzam formando 90 graus. Tá? Uma maneira da gente observar isso é o seguinte: como eu já falei, a diagonal é uma bissetriz. Então esse ângulo aqui vale 45 graus, porque esse aqui vale 45 graus. Logo, esse ângulo aqui também vale 45 graus. E a soma dos ângulos no triângulo tem que valer 180 graus, de forma que esse ângulo com esse ângulo mais esse ângulo tem que formar 180 graus. Esse mais esse já dá 90, então esse aqui só pode ser 90. Então veja que AB e AL se cruzam formando 90 graus. Isso é válido para qualquer losango, tá? As diagonais de um losango se cruzam formando 90 graus. E como o quadrado é um tipo especial de losango, isso também é válido para o quadrado. As diagonais de um quadrado se cruzam formando 90 graus. PE é ortogonal a EC? PE está aqui. EC está aqui.
eu preciso saber se esse ângulo aqui vale 90 graus. Eu sei que esse ângulo aqui vale 45 graus, porque EC é a diagonal do quadrado CDEN, de forma que essa diagonal é uma bissetriz, né? Então, esse ângulo que é de 90 graus é dividido em dois ângulos iguais de 45 graus. Agora, eu preciso saber se esse ângulo aqui é 45 graus, porque somente dessa forma esses dois vetores eles são ortogonais. A gente pode fazer isso de maneira analítica e de maneira geométrica. A maneira geométrica é o seguinte, tá? Se eu considerar o quadrado PBDF, como PD é uma diagonal, ela vai dividir esse ângulo de 90 graus da base em 2 de 45. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 45. Logo, esse ângulo aqui é menor do que 45 graus. E esse ângulo é igual a esse. E como é que a gente sabe? É um resultado clássico da geometria plana. Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui eles são alternos internos, e ângulos alternos internos são iguais. Então, se esse ângulo aqui é menor que 45, esse aqui é menor que 45. De forma que esse ângulo aqui nunca pode ser 90 graus, ele é menor. Ou seja, PE não é ortogonal a EC. Essa foi a forma geométrica de fazer. Qual que é a forma analítica? A analítica é a seguinte: a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar esse ângulo de alfa e calcular a tangente de alfa e comparar com a tangente de 45. Por quê? Porque se esses dois vetores são ortogonais, e isso aqui eu já sei que é 45, isso aqui também tem que ser 45. Então, as tangentes têm que ser iguais. Qual que é a tangente de alfa? Tangente de alfa é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto a alfa é FE, que vale 1. O cateto adjacente a alfa é PF, que vale 2. Então, a tangente de alfa é meio. E eu só preciso saber qual que é a tangente de 45 graus. Aí você ou utiliza uma tabela, ou utiliza uma calculadora, ou utiliza a definição aqui nesse triângulo. A tangente de 45 graus é a medida do cateto oposto, que vale 1, dividida pelo cateto adjacente, que também vale 1. Então, a tangente de 45 graus, pessoal, vale 1, sempre. Esse aqui é um dos ângulos notáveis da trigonometria no triângulo retângulo. 30, 45, 60 graus. Então, a tangente de 45 é igual a 1. A tangente de alfa é igual a meio. Logo, alfa não pode ser 45 graus. Então, a soma desses ângulos aqui não pode ser 90 graus. Então, mais uma vez, de forma analítica, eu consigo provar que PE não é ortogonal a EC. PN é ortogonal a NB? É ortogonal, né? Veja, PN é a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, esse vetor PN eu posso transladar para o quadrado MBCN, de forma a fazê-lo também ser a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, veja, eu peguei o vetor PN e transladei para dentro do quadrado MBCN. E daí eu noto que o PN é uma das diagonais do quadrado, o NB, no caso, é outra diagonal do quadrado, de forma que as diagonais se encontram perpendicularmente, então esses vetores são ortogonais. PN é ortogonal a M? É ortogonal, né? Eu posso fazer a mesma coisa, transladar o PN para aqui para dentro, e aí ver que eles são ortogonais porque as diagonais se cruzam de forma perpendicular, né? Então, isso aqui também é verdadeiro.